padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com muito apreço, desejando de todo o coração e suplicando a Deus para nós a graça de abrirmos nosso coração e fazermos deste tempo da Quaresma um tempo de conversão, porque este é o tempo favorável para especial e amorosa escuta da palavra de Deus para nos qualificarmos. Interpelante é o que encontramos na homilia de um autor do século II, quando diz, indicando-nos um caminho: procuremos nós servir a Deus com o coração puro e seremos justos. Porque se não servimos a Deus e não acreditamos nas suas promessas, seremos infelizes. Ele lembra o profeta: infelizes os homens sem caráter e de coração inconstante, que dizem, já ouvimos tudo isto desde o tempo de nossos pais, mas apesar da esperança deste dia, de esperarmos dia após dia, nada vimos realizado. Ó insensatos, comparai-vos a uma árvore. Tomai como exemplo a videira. Primeiro perde as folhas, depois afloram os rebentos, em seguida vêm as uvas verdes e finalmente aparecem as uvas maduras. Assim também é conosco como o povo de Deus. Primeiro, o povo suportou calamidades e angústias, mas depois receberá benefícios. Por isso, não sejamos inconstantes, mas esperemos com perseverança para que a seu tempo recebamos a recompensa. Aquele que prometeu é fiel e dará a cada um segundo as suas obras. Se praticamos o que é justo aos olhos de Deus, entraremos no seu reino e receberemos o prêmio que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo pensamento dos homens, como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amado irmão, amada irmã, o nosso maior desafio na condição nossa de cidadãos e cidadãs, discípulos e discípulas de Jesus, no que exercemos como profissão, na nossa família, o nosso maior desafio é a nossa capacidade de discernir para escolher adequadamente. Por isso o mundo se descompassa com muita facilidade, nossa vida, nossas famílias, exatamente porque não sabemos escolher. E não sabemos escolher porque não sabemos discernir. Estes que se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? A resposta de Jesus é exatamente para apontar a importância para mim e para você em tudo. Do contrário, nunca seremos exitosos e descompassaremos a nossa vida, é a nossa competência para discernir e escolher. Por isso ele raciocina facilmente para nos fazer compreender. Por acaso os amigos do noivo, pergunta ele, podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ora, se o noivo está presente, é hora de festa e não de fazer luto. E acrescenta, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O jejum é, portanto, uma experiência para nos fazer capazes de deixar aquilo que é supérfluo e nos fazer capazes de ver aquilo que de fato é essencial. Este é o nosso desafio. Somos, portanto, desafiados a fazer escolhas cada dia e a cada momento. Precisamos de proximidade com Deus para sermos iluminados em nossas escolhas e nosso coração fortalecido para não ser dominado pelo maligno e por sentimentos que nos põem na contramão do amor que nos regenera e salva. Assim, meu irmão e minha irmã, encontramos preciosa indicação das homilias do chamado Pseudo Crisóstomo do século IV, quando ele nos indica a oração, o diálogo com Deus é um bem incomparável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Assim como os olhos do corpo são iluminados quando recebem a luz, a alma que se eleva para Deus
é iluminada por sua luz inefável. Ele fala da oração, que não é só uma atitude exterior, mas que provém do coração e não se limita a ocasiões ou horas determinadas, prolongando-se dia e noite sem interrupção. Com efeito, não devemos orientar o pensamento para Deus apenas quando nos aplicamos à oração. Também no meio das mais variadas tarefas, com o cuidado dos pobres, as obras úteis de misericórdia ou quaisquer outros serviços do próximo, é preciso conservar sempre vivos o desejo e a lembrança de Deus. E assim todas as nossas obras, temperadas com o sal do amor de Deus, se tornarão um alimento dulcíssimo para o Senhor do Universo. Podemos, entretanto, meu irmão, minha irmã, gozar continuamente em nossa vida do bem que resulta da oração, se lhe dedicarmos todo o tempo que nos for possível. A oração é a luz da alma, o verdadeiro conhecimento de Deus, a mediadora entre Deus e os homens. Pela oração, a alma se eleva até os céus e une-se ao Senhor num abraço inefável. Como uma criança que, chorando, chama sua mãe, a alma deseja o leite divino, exprime seus próprios desejos e recebe dons superiores a tudo que é natural e visível. A oração é venerável, mensageira, que nos leva à presença de Deus, alegra a alma e tranquiliza o coração. Assim, nós nos prepararemos para o Senhor e Ele em nós uma digna morada. Assim teremos um esplêndido palácio real para o receber e poderemos ter-o conosco na alma, transformada pela graça em imagem e templo da sua presença. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta compreensão e, sobretudo, de sermos orantes, de praticar a oração para estarmos em sintonia com o coração de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira